Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 11. Enquanto eu orava aqui, acabou a bateria, Herbert? Foi isso ou não? Né? Ainda bem que foi antes do sermão. Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler do primeiro até o 11º versículo. Encontraram? Amém? Livro de Juízes, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. A palavra do Senhor diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté, da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Meus irmãos, que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra, que Ele possa falar aos nossos corações segundo as nossas necessidades. Meus queridos, eu acho que nós não erramos se a gente disser que quando a gente nasce, a gente é como uma folha em branco, parcialmente em branco, porque a gente traz uma natureza pecaminosa, não é? Uma natureza marcada pelo pecado. Mas em branco, sim, porque cada experiência que a gente vive vai deixando as suas marcas na nossa vida. Isso desde os primeiros momentos, né, quando somos gerados, e falam até das influências que a gente sofre já no ventre da mãe, na mais tenra infância. Então, eu acho que todos nós somos fruto daquilo que a gente vai experimentando ao longo da nossa vida. E é muito triste, às vezes, nós percebemos que a gente é muito marcado por certos traumas que a gente enfrenta desde cedo. Trauma na medicina é quando quebra um osso, quando tem uma lesão, falam em trauma, não é? Mas o uso mais comum dessa palavra aí, trauma, para nós quer dizer
as agonias, as dores, as decepções, os sofrimentos, e nesse sentido que a população usa, não é? Que a gente é traumatizado ou porque teve um pai violento, ou porque viveu experiências muito desagradáveis. Então, a gente diz, fulano é traumatizado por isso, é traumatizado por aquilo. E tudo que vai acontecendo na nossa vida vai gerando essas marcas, e muitas reações que a gente tem, muitas vezes são fruto de experiências que nós vivemos lá atrás, há décadas. A gente tem aqui um homem chamado Jefté. Não sei quantos já haviam parado para ver a história de Jefté. O pastor Júnior já falou aqui sobre Ruth. O ano passado eu falei aqui sobre Gideão. São pessoas que viveram nessa época em Israel, quando ainda não havia a monarquia, o rei, mas o país era liderado por juízes. E esses juízes, a maioria deles agiu regionalmente, não, mas eram pessoas que lideravam o povo. E nós estamos muito distantes dele historicamente, viveram ele lá pelo ano 1100, antes 1200, antes de Cristo. Então estamos aí há tantos anos longe desse pessoal. Se a gente entrasse no túnel do tempo, a gente teria de caminhar bastante, retrocedendo para chegar até eles. Mas apesar de terem se passado aí mais de 3.000 anos de Jefté, nós estamos aqui hoje, em 2019, falando sobre ele. Falando sobre a sua vida, as suas experiências, e procurando ver o que nós temos a aprender com esse homem. Por que a história dele está registrada nas Escrituras? Por que há certas referências aqui que o escritor bíblico fez? Será que foi para denegrir a imagem dele? Ou será que porque haveria alguma coisa que nós poderíamos aprender com ele e aplicar à nossa vida? Então, meus queridos, eu gostaria de, nesta noite, destacar alguns fatos relacionados à vida de Jefté, que eu penso que o traumatizaram muito, mas que ajudaram-no também a lidar com certas situações mais tarde na sua vida. Situações que Deus permitiu e, na verdade, estava trabalhando com ele para depois usá-lo na liderança do seu povo. E a primeira coisa para a qual eu queria chamar a sua atenção, algo que se assemelha muito àquilo que um homem chamado Gideão viveu. Gideão, quando recebe o seu chamado, a sua vocação para liderar o povo, né? Não sei se os irmãos se lembram dessa história, quando o anjo do Senhor aparece para ele, e o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. A reação de Gideão não foi muito positiva. Ele diz: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevieram tantos males? Por que nós estamos sofrendo tanto? E eu penso que o primeiro trauma que Jefté vivia era o de viver, o de estar no meio de um país, de um povo que estava com uma economia arruinada, com uma política arruinada, com uma religião arruinada. Vejam, Deus havia tirado esse povo do Egito. Havia levado esse povo de uma maneira poderosa pelo deserto. Havia colocado esse povo lá em Israel. Josué morreu, ficaram os líderes, os juízes. E em tão pouco tempo, o que acontece? A gente vê esse povo mergulhando na idolatria, mergulhando no pecado e se afastando do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aberta, a gente vai ver alguns textos aqui que mostram isso para a gente. Meus queridos, eu penso que seja uma coisa horrível, triste, e as notícias mostram isso para a gente. A gente está no meio de uma nação que vive uma crise humanitária.
Nosso caso, está aí a Venezuela, não é? O povo sofrendo, a fome, os poderes de um ditador que não cede, quanta gente saindo de lá, vindo para o Brasil, não é? E para outros países. A coisa de 2 anos, por exemplo, a África viveu uma crise tremenda também, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome, e muitos refugiados indo para a Europa. Na Síria, também em 2017, estava vendo algumas notícias, mais de 400 mil pessoas haviam morrido. Muitas pessoas fugindo de lá. A gente não precisa ir muito longe. Quantas vezes perto da gente a gente vê pessoas sofrendo. Isso traumatiza e traumatiza muito. E Jefté está inserido num contexto de sofrimento e de dor também. Um homem que conhecia a história do seu povo. Um homem que conhecia o que Deus havia feito. E de repente, ele se vê numa situação em que não havia liderança, mas havia anarquia. Juízes 21:15 diz que naquele período dos juízes, diz assim, naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Imagina se a gente não tivesse leis, se a gente não tivesse liderança política no nosso país. O que eu acho reto, o senhor Marcos pode não achar. O que o Canela acha correto, eu posso não achar. Ou você pode não achar. E diz a Escritura que Israel vivia exatamente uma anarquia política, sem liderança, sem governo, sem autoridade, imperava a desordem, a confusão, a falta de princípios. Esse era um aspecto, né? O problema político, mas havia um problema ainda mais sério para aquele povo, que era o problema religioso. Um povo que conhecia ao Senhor, que fora redimido do Egito com a mão poderosa do Senhor, e agora vai imergindo no pecado. E há vários textos do livro de Juízes que mostram isso. Se você olhar para o capítulo 3 de Juízes, os versículos 7 e 8, dizem assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Veja as palavras bíblicas. Fizeram mal, o que era mal perante o Senhor, se esqueceram do Senhor e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Quer dizer, Baal eram divindades regionais, mas tem o nome Baal. Depois, se você olhar na Bíblia, vai ter outros nomes que às vezes são agregados a esse nome Baal. E diz o versículo 8: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Baal era uma divindade pagã. E vejam, criam que ele tinha o poder tanto de trazer benefício às pessoas, como de destruir as pessoas. Ele podia trazer a seca, podia trazer um calor intenso. E sabe como é que as pessoas faziam para apaziguar Baal? Faziam sacrifícios humanos. Por isso que tem lugar na Bíblia que fala, fazia passar seu filho pelo fogo. Então, pessoas eram sacrificadas para apaziguar a ira desse Deus pagão. E o próprio povo de Israel estava passando a adorar Baal. E essa outra divindade, que uma tradução que eu tenho aqui é chamada de poste ídolo, o texto hebraico fala em Azerá, que era considerada nesse mundo das divindades pagãs a companheira de Baal. E havia um culto imoral que era prestado a essa divindade. E eu imagino Jefté nesse contexto, e tantas outras pessoas que conheciam a história, que conheciam como Deus havia agido, e de repente esse pessoal mergulha na idolatria, mergulha no pecado, e diz a palavra que Deus se ira contra o seu povo. E o que acontece? O Senhor manda que
povos estrangeiros venham e oprimam Israel. E nesse caso aqui de Juízes 3, diz que por muitos anos eles sofreram, e aí o Senhor levantou um homem chamado Otiniel e houve paz por 40 anos. Logo depois, no capítulo 3 de Juízes, versículo 12, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Então vejam, essa história da época dos juízes é muito interessante, porque é uma gangorra. Uma hora o povo estava lá em cima, clamavam, o Senhor agia, no outro momento estavam lá embaixo, porque se voltavam para os ídolos. Então a gente vê que aí sob Eglon houve uma escravidão por mais 18 anos. Depois Juízes 4:1 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Isso mostra, meus queridos, a nossa inconstância. Mostra como nós, seres humanos, nos esquecemos tão facilmente daquilo que Deus tem feito ao longo da nossa vida. A gente é muito volúvel. Às vezes, a beleza do mundo nos atrai. E a gente acaba dando um passo para trás e se esquecendo daquilo que o Senhor já fez e tem feito na nossa vida. É por isso que o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Será que a gente tem dado ouvidos a isto? E quando a gente se volta especificamente para o momento em que Jefté viveu, veja o capítulo 10 de Juízes agora, um pouquinho antes do texto que nós lemos, a partir do versículo 6, a gente vê novamente a idolatria. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Veja a gangorra, aqui de novo o povo lá embaixo, tornaram a fazer o que era mal. Serviram aos Baalins, serviram a Astarote, e vai além, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Mergulharam completamente na idolatria. E a gente se pergunta, como é que podia ter acontecido isso com uma história tão rica de ações de Deus na vida deles? Sob a liderança de Moisés, sob a liderança de Josué. Como é que um povo se esquece tão facilmente de tudo que o Senhor fez? E diz o texto bíblico, meus queridos, que houve uma servidão por 18 anos, Juízes 10:7. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E essa servidão durou 18 anos. E o versículo 8 de Juízes 10 diz assim, que esses estrangeiros vexaram, é o verbo que é usado aqui na minha tradução, quer dizer, envergonharam, oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Quantas vezes nós sofremos porque a gente vira as costas para o Senhor? Quantas vezes nós sofremos porque a gente se esquece do valor da palavra do Senhor na nossa vida? Quantas vezes a gente sofre porque a gente diz não para Deus, porque a gente deseja viver aquilo que é mais agradável para nós, aos nossos olhos, ao nosso corpo. E como a dor foi muito grande, diz o versículo 10, que então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Juízes 10:10.
E aí houve uma confissão de pecado. Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. E olha o versículo 11. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Esse é o questionamento de Deus para com o seu povo. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus estava tão irado com aquele povo que disse: olha, quem que fez tanta coisa, quem trouxe tanta libertação para vocês, não fui eu. Não vou mais livrar vocês. E Deus diz assim no versículo 14: ide, clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Essa é a ira de Deus contra um povo rebelde. Esta é a ira de Deus contra um povo que se esquecera da sua palavra. E meus queridos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que isso aconteceu muito na época dos profetas também, um esquecimento da lei do Senhor. O pecado mostra que a natureza humana é ruim. Se eu disser que eu sou bom, eu estou mentindo. A minha natureza é uma natureza pecaminosa. Paulo fala aqui, o apóstolo fala que há uma luta constante que se tem dentro de nós, porque nós somos naturalmente maus. Numa de suas cartas, Paulo fala: eu corro como dando golpes no ar, para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Assim é a vida cristã, assim é a vida com Deus, uma vida constante de luta, de renúncia, de aproximação de Deus, de abandono do pecado, de aproximação da palavra, de consciência não cauterizada. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala de falsos líderes na igreja que tinham uma consciência cauterizada. Cauterizada quer dizer uma ferida fechada, né? Aquilo que já foi fechado ali, que não está mais aberta à ação de Deus, cauterizada pelo pecado, marcada pelo mal. Mas essa é a nossa natureza. Dizer que eu sou bom, que você é bom, é mentira, nós não somos bons. O Novo Testamento diz que nós somos justos ou justificados em Cristo. Nós não temos mérito nenhum. Esse povo reflete muito bem o Rubens. Reflete muito bem cada um de nós. E Deus, no momento da sua ira, diz assim: vós me deixastes, não vou mais livrar vocês. Vão, clamem aos deuses que vocês escolheram, eles os livrem. Mas o versículo 15 diz: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, confissão de pecados. Fazem-nos tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos, mais esta vez te rogamos. E aí fizeram limpeza em casa, versículo 16, tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E aí, ao derramar da graça de Deus, diz o versículo 16, já não pôde ele quem? O Senhor, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Quando houve confissão, quando houve abandono de pecado, quando houve arrependimento, quando houve a retirada dos ídolos, o Senhor falou: não, eu vou cuidar do meu povo sim. Eu vou tratar do meu povo. Eu vou trazer libertação ao meu povo. E diz o versículo 17: tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se acamparam, se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros:
Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Nesse contexto está esse homem chamado Jefté, de crise, de dor, de sofrimento, de abandono da lei do Senhor. Acho que esse homem não era traumatizado. Uma política arrebentada, uma economia arrebentada, porque os estrangeiros vinham e impunham tributos pesados, eles tinham que pegar parte da colheita e entregar para os estrangeiros. Um povo que não tinha governo. E aí vem a pergunta que os chefes fizeram: quem será o homem que vai pelejar contra os filhos de Amon? E aí vem a pergunta: esse homem poderia ser Jefté? Talvez Jefté fosse o nome mais improvável, meus irmãos. Porque Jefté parecia ter sérios traumas familiares. E aqui eu queria pular para outra parte. Olha como é que ele é descrito. E é o texto que nós lemos. Primeiro versículo: então Jefté, o gileadita, homem valente, um atributo positivo, porém, filho de uma prostituta. E o texto continua: Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, quer dizer, irresponsáveis, usando uma linguagem popular, uns vagabundos, se aliaram, se ajuntaram com ele e com ele saíam. Esse é Jefté, um homem que teve sérios traumas na sua família. Quando o texto diz que ele era um homem valente, coloca um porém. Porém, filho de uma prostituta. E a gente sabe como essas mulheres são recriminadas no meio social e no meio religioso. Quanta vergonha Jefté deve ter passado por esse fato. O texto não diz quanto tempo ele ficou com a sua mãe, se ficou algum tempo, mas o curioso é que ele morava com o pai. Então não sabemos se o pai o levou e o criou, diz o versículo 12, o 2 de Juízes 11. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ainda hoje a coisa funciona mais ou menos assim, né? Em cidades menores. Você é de qual família? Ah, sou da família Canela, sou da família Paz, sou da família tal. E quando perguntavam para esse rapaz: que família você é? Uma sociedade que tinha seus grandes problemas com essa questão aqui, o fato de ser filho de uma prostituta. Esse rapaz deve ter sofrido muitas marcas na sua infância. E não bastasse isso, quando os seus irmãos crescem, diz o versículo 12, que o botaram para fora de casa. Olha, quando já eram grandes, expulsaram Jefté. Falaram: você não vai herdar conosco, não. Você não vai ter direito a nada que é do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. A gente sabe, meus irmãos, o valor de uma família. Que é nosso ancoradouro, não é? Nas horas difíceis a gente senta com a nossa esposa, com o nosso filho, a gente ora, a gente conversa. E a gente vê aqui um homem que teve dificuldades por aquilo que a sua mãe fazia,
a prática da prostituição, que foi expulso de casa pelos seus próprios irmãos, e ele não ficou nem na mesma localidade, diz o texto que ele fugiu para um território que ficava na Síria. Versículo 3, na terra de Tobi, diz aqui. Fugiu, ou o verbo, fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E para complementar, diz o texto, homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Então formaram um bando. E dizem os comentaristas que talvez eles vivessem assim, né? Havia um grupo de uma cidade lá, eles iam fazer umas incursões contra aquela cidade, pegavam algumas coisas para sobreviver e tal, iam conduzindo a vida desse jeito. E vamos trazer isso para a nossa realidade, meus irmãos. Quantos de nós trazemos os nossos traumas também? Quantos de nós carregamos as nossas dores? E não é à toa que os consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas, hoje falam muito dos psicanalistas, dos psiquiatras, estão abarrotados, porque a gente traz muitas marcas que às vezes começam muito cedo. Eu tenho algumas imagens na minha cabeça de quando eu era garoto, imagens que nunca sumiram da minha cabeça. E algumas delas eu não me lembro com alegria, não. E você deve ter as suas também. Pensem agora nesse homem. Quantas pessoas que sofrem por causa de abusos físicos, de abusos emocionais. Quantas pessoas que sofrem por causa de ver um pai que é dependente do álcool. Quantas crianças que sofrem nesse ambiente, crescendo ali. Quantos que vão sofrendo, às vezes, por serem humilhados por chefes que não sabem respeitar o próximo. É assim ou não é? Não é só na infância que vem os traumas, na vida adulta também. Quantos que sofrem por causa de violência física? Quantas mulheres sofrendo? E como é que a gente lida com isso, meus queridos? Nós vamos ignorar, nós vamos nos atemorizar, nós vamos fugir, nós vamos libertar-nos dos nossos medos. Como é que nós vamos fazer? Então nós temos Jefté aqui, esse homem marcado, né? Por ser filho de uma prostituta, por ter sido expulso de casa pelos seus irmãos, por terem homens levianos se ajuntado a ele. E aí, de repente, alguma coisa diferente acontece. Surge um desafio na vida desse homem. Olhando, meus queridos, pela ótica das Escrituras, pela ótica cristã, a gente aprende uma coisa. Ainda que a gente tenha os nossos monstros nos apavorando, os nossos temores, eles não vão poder nos vencer. Amém, meus irmãos? Eu estou lembrado de um filme, num determinado trecho do filme, os jovens estão num navio, não me lembro que filme que é esse, mas exatamente o que eles temiam saía do mar, alguma coisa assim, né? Então não podia pensar numa coisa do mal que vinha aquilo lá para amedrontá-los. Mas nós temos os nossos monstros aí também, às vezes querendo nos aterrorizar. Mas nós estamos aqui hoje, a palavra do Senhor diz para nós que não são eles que vão destruir a nossa vida. Porque Deus tem planos para nós, para a minha vida, para a sua vida. Jefté podia ter esses seus monstros dentro de si, carregar os seus temores, mas Deus tinha um plano espetacular para ele, que era ser um libertador do seu povo.
aquela opressão dos filisteus, dos amonitas, já durava 18 anos. E como é que esse desafio surge para Jefté? Olha o capítulo 10, versículo 18, então, o povo diz assim, aliás, os príncipes disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. E se lembraram do tal do Jefté. Espera aí, tem Jefté, tem um grupo de gente com ele lá, vamos conversar com ele. E aí diz o texto, no versículo 5, versículo 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem, sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. E Jefté diz assim, aos anciãos de Gileade, porventura vocês não me aborreceram, não me aborrecestes a mim, não me expulsastes da casa de meu pai, porque pois vindes agora a mim, quando estáis em aperto? E eles responderam assim, por isso mesmo tornamos a ti, vem pois conosco, combate contra os filhos de Amon, sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, o mesmo pessoal que havia expulsado Jefté agora vai atrás dele. E qual é a reação de Jefté? A primeira coisa, meus queridos, é trazer para fora do seu coração aquela indignação que existia com relação àqueles que o haviam rejeitado. E ele é muito firme quando ele diz assim, não foram vocês que me aborreceram? Não foram vocês que me expulsaram da casa de meu pai? Por que agora vocês vêm falar comigo? Vocês me humilharam, vocês me dispensaram. Mas ele não foi cabeça dura. Ele foi firme, mas ele não foi cabeça dura, né? Se virem, não. E aí houve uma palavra dos líderes dizendo, olha, quem se dispuser vai ser o cabeça. Então Jefté perguntou aos anciãos, versículo 9, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? E no versículo 11 diz que ele aceitou o desafio. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. O templo só foi construído mais tarde, mas havia um santuário, um local onde se reuniam lá em Mispá. E a pergunta, meus irmãos, que vem para nós é a seguinte, como é que nós lidamos com os desafios que surgem diante de nós? Como é que a gente reage diante daqueles que nos desprezam, diante daqueles que nos afrontam? Que lições que Jefté nos ensina? A primeira delas é que aqueles que nos rejeitam, aqueles que nos humilham, podem vir a precisar de nós. Tem muita gente aí que acha que é muita coisa, na verdade não é nada. Tem muita gente cheia de si, tem muita gente que gosta de humilhar o próximo, humilhar o seu companheiro de trabalho, e na verdade é menos competente que o outro. Gente cheia de orgulho, gente cheia de vaidade. Não pense que aqueles que rejeitam você e que humilham você são melhores do que você. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Normalmente essas pessoas são cheias de ódio, de indiferença, e às vezes elas estão replicando alguma coisa que viveram lá atrás no seu passado também, que precisam de ajuda. Pessoas que se acham mais fortes, mais poderosas, mas que na verdade às vezes são fracas. E elas tentam
mascarar a sua fraqueza, tentando mostrar uma força que não tem. Expulsaram Jefté, mas não tinham capacidade para lutar contra os amonitas, de encabeçar uma revolta àqueles que estavam oprimindo. Então aprenda isso, meus queridos. Aqueles que nos rejeitam, que nos humilham, podem precisar de nós. E como cristãos, nós sabemos, meus queridos, que Deus tem planos muito superiores para a nossa vida. Nós sabemos que Deus está cuidando da nossa vida. Que Ele pode fazer a gente passar por momentos difíceis, mas ao final a vitória vai ser certa. Jefté também nos ensina, meus queridos, que a gente tem de ter maturidade para lidar com a rejeição. Ele poderia ter dado fim na sua vida, poderia ter simplesmente sumido ali, o nome dele nem constaria na palavra aqui. Não, ele foi reconstruir a sua vida. Nem sempre a reconstrução é fácil. Ele saiu, foi para Tobi, esse grupo se juntou a ele, e o processo de reconstrução foi se iniciando. Perdeu sua família, porque foi expulso de casa. A história dele mostra que esse processo de reconstrução nem sempre é rápido. Às vezes pode demorar, e demorar bastante. Tornou-se líder de um bando de gente que não trabalhava, mas isso o habilitou depois para as batalhas. Então a gente tem de ter maturidade para lidar com a rejeição. E saber que em todas as coisas Deus está trabalhando na nossa vida. Temos de ter maturidade também para lidar com aqueles que de alguma maneira feriram a gente, meus irmãos. E essa é uma parte dificílima. Os abusos causam grandes feridas no coração da gente. Uma palavra que machuca, é muito difícil da gente digerir. E quando eu falei que os consultórios de psicólogos, de psicanalistas estão cheios, isso não é uma crítica, não. Muitas vezes a gente precisa de ajuda mesmo. Mas a gente tem de ter maturidade para lidar com essas pessoas que estão, muitas vezes, querendo nos botar para baixo, querendo nos jogar no chão. Muitas vezes é preciso ficar quieto. Muitas vezes é preciso baixar a cabeça. A vida é assim, não é? Não tem um ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é fácil isso, não é fácil. Mas são circunstâncias que a vida traz para a gente. E o que a gente aprende aqui ainda com Jefté, meus irmãos, é que o Senhor pode restaurar você completamente, como fez com ele. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o que está no versículo 9. Você vê, a idolatria era muito grande, o povo havia se arrependido ali, jogado os deuses falsos fora. Mas Jefté era um homem que mantinha um compromisso com o Senhor. Diz o versículo 9 de Juízes 11, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o quê? E o Senhor nos der a mim, então serei por cabeça. Quer dizer, a confiança dele estava no Senhor, não era na sua força, não era no seu, na confiança nas suas habilidades pessoais. Ele sabia que a vitória viria pela ação de Deus na sua vida. E o Senhor nos der a mim. E o pessoal reafirma, sim. E um pouquinho mais para frente, no versículo 11,
Diz o texto bíblico que foi selado um acordo entre eles em Mispá, onde havia um santuário, e diz lá: então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Eu quero, meus queridos, chamar a atenção para aquilo que eu julgo essencial desse homem. Está no versículo 29. Primeira parte. A partir do versículo 29 há uma referência a um voto de Jefté, que é algo muito complexo da gente ver. Mas não é esse o nosso tema hoje. Mas eu quero chamar a sua atenção para a primeira frase do versículo 29, que diz o seguinte: então, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O segredo da vitória daquele homem estava na ação de Deus e do seu Espírito sobre a sua vida, meus irmãos. E aí podem existir os maiores monstros que queiram acabar com a gente, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, porque, como diz a Escritura, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E diz: e atravessando este por Gileade, Manassés, passou até Mispá de Gileade, e de Mispa de Gileade, passou contra os filhos de Amon. Meus queridos, eu encerro esta palavra dizendo que esta noite seja uma noite de reflexão, para a gente dizer ao Senhor: Senhor, alguns monstros estão mexendo comigo ainda, mas eu quero me ver livres deles. E o Senhor tem poder para mudar a nossa vida, meus irmãos. O Senhor tem poder para fazer aquela transformação que às vezes nem os profissionais da área de saúde conseguem fazer. Não sei quais feridas que você pode trazer na sua alma, no seu coração. Eu não sei quais traumas você pode ter, às vezes dentro da família. Traumas, às vezes, que vêm por causa de relações no trabalho. Traumas que às vezes nascem de eventos dentro da própria igreja. Mas eu sei de uma coisa, meus queridos, a gente tem de trazer tudo aos pés do Senhor. E nada disso pode ser empecilho para a gente encarar os desafios que Deus coloca na nossa vida. Amém, meus irmãos? Os planos de Deus são espetaculares para nós. O Senhor tem coisas maravilhosas para colocar nas nossas mãos, para a gente fazer. Quando a gente olha biografias, não do mundo religioso, mas do mundo secular, a gente vê pessoas que tiveram uma vida assim de destaque, que viveram tantos problemas. Eu li há um tempo atrás a biografia do Charlie Chaplin. Impressionante os problemas que ele tinha com a mãe, problemas de família, etc. E o legado que esse homem deixou, né, para o mundo da cultura, e filmes, e música, etc. Quantas outras pessoas que deixaram legados impressionantes por uma história de superação. E a gente não precisa apenas lutar com a nossa própria força. Aliás, nós não devemos lutar com a nossa própria força, nós devemos depender inteiramente do Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Disse o apóstolo: lançando sobre ele toda
a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.